Oi, o Ciência Saúde está começando agora. Hoje vamos falar de bullying. O bullying é uma atitude agressiva que começa com gozação, pode acabar até em agressão física, coisa infelizmente muito comum entre crianças e adolescentes nas escolas. A psiquiatra Ana Beatriz Barbosa vai explicar como identificar e combater essa forma de covardia contra crianças e adolescentes. Acho que não só nas escolas, mas a gente vai conversar com a professora Amélia Lacombe, porque ela vive o dia a dia dos alunos em sala de aula. E vamos falar como é possível perceber quando uma coisa é uma brincadeira ou quando está passando dos limites e virando agressão. Nise da Silveira, Senhora das Imagens, é o nome da peça que a atriz Mariana Terra vai estrear na semana que vem no Rio. O espetáculo tem coreografia de Ana Botafogo e conta momentos importantes da vida da médica Nise da Silveira, pioneira do uso da arte, pioneira no uso da arte como terapia nos pacientes dela. O jornalista, escritor e imortal Arnaldo Nisquier lembra a história de uma das grandes empresas de comunicação do Brasil, a Manchete, no livro Memórias de um Sobrevivente. Arnaldo trabalhou durante quase 40 anos nas empresas Bloch e vai conversar com a gente sobre o livro. O cinema é nosso assunto com a Malu de Martino, diretora do documentário Margaret Me e A Flor da Lua. O filme conta a trajetória de Margaret, ilustradora botânica inglesa, que viveu por mais de 30 anos no Brasil. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. A gente começa falando do bullying. Vamos lá. Não é? A gente caracteriza o que é bullying, deve-se dizer o que é. Eu defini ali como uma coisa que começa com brincadeira e vira agressão. Eu acho bacana a gente definir, o Leda, até para não ser usado aleatoriamente, né? Porque tem muita gente hoje que brinca, até na novela, fica só fazendo bullying, outra fazendo bullying. O bullying é uma coisa muito marcada, tem que ser atitudes violentas, agressivas, seja física, seja verbal, seja psicológica. E ela tem que ser sistemática, ela tem que ser repetitiva, não é uma única atitude. Ela tem que ser repetitiva, ela tem que ser intencional, ou seja, ela tem intenção de magoar, de ferir, e ela sempre tem que ser de um grupo ou de uma pessoa infringindo violência a outra que não tem como se defender. Ou porque é minoria, ou porque tem uma característica de personalidade que não é de fazer frente a essa agressão. Então, isso é a definição de bullying. E a gente tenta usar a definição de bullying muito para o território escolar. Porque tem gente que fala assim, estou sofrendo bullying no trabalho. É a mesma coisa, precisa o mesmo critério, só que na vida adulta, a gente já chama no trabalho de assédio moral. Aí vai mudando. Mas assim, o bullying, como a gente define, a palavra bullying, é muito para a questão do território escolar. E no território escolar? Olha, a quantas anda isso? Eu acho que a coisa vem assim. Como diria o Fernando Pessoa, quando ele era criança, ele era inteligente para ir entre a família. No poema dele, Aniversário. Mas acontece que quando ele entra na escola, ele tem vários iguais. Ou talvez superiores. Então é capaz da pessoa já se sentir diminuída. E há uns que vão para vencer, vão de trator. E constrange-se uma pessoa. E às vezes com atuações repetitivas, como diz a Ana. Eu acho que a escola é o primeiro encontro da criança com a sociedade, porque a família é muito protetora. E a gente às vezes atribui só à família a responsabilidade de fazer com que aquele menino seja muito forte. E é preciso que a escola o ampare. Eu tenho a impressão de que muitas escolas agora querem que os seus alunos sejam vencedores. E vencedor para a escola é sinônimo de ter sucesso, e ter sucesso é ter dinheiro. Se você está educando uma pessoa assim, é muito difícil ela ser solidária. Ela não vai parar o caminho para ajudar um outro. Ela não vai nem mesmo respeitar o outro. Então, eu acho que está havendo uma educação, talvez, em que as escolas estejam se preocupando pouco com a ética e queiram que a pessoa ganhe, que a pessoa faça uma competição e que ela seja sempre vencedora. Que é isso que vai acontecer na vida. Muitos me dizem isso na minha escola. A sua escola não tem muita competição. Graças a Deus, deixa para competir quando for mais adiante. Ele vai competindo aos poucos. Tem que competir, mas não é a vida não é apenas competição.
A vida é também solidariedade e sucesso, no meu entender, é você conseguir fazer aquilo de que gosta, o que quer, com satisfação. E não obrigatoriamente ficar rico. Se fosse assim, eu estava perdida. Mas eu acho que as escolas estão ensinando esse tipo de coisa. Então, de repente, elas querem que os alunos ajam de maneira diferente, mas eles estão sendo levados a agir da maneira como a escola está ensinando. Há escolas que usam até, às vezes, uma expressão assim, vamos limpar a turma, e tiram os mais fracos. Quando o mais fraco, é necessário que ele esteja do lado do mais forte, mesmo porque ele não é mais fraco em tudo. É preciso a gente ir lá e buscar em que esse menino é forte. Quais são as tendências dele, o que ele sabe fazer. E em vez de simplesmente tirar o mais fraco da minha frente, eu vou ver o que ele pode fazer. E se a minha média final não for tão boa quanto a que eu queria, mas eu conseguir que se forme aquele aluno que vinha sendo fraco e passa a ser suficientemente forte para enfrentar uma sociedade, eu tenho sucesso. Mas as pessoas acham que o sucesso é a nota alta. Isso é uma coisa muito triste. A Amélia está falando uma coisa que eu acho muito interessante, aí eu questiono um pouco até o sistema educacional. Porque, por exemplo, eu acho que não está envolto no nosso sistema educacional uma coisa chamada assim, qual é o conhecimento que a gente tem da personalidade das pessoas? Porque nós somos nossas personalidades, em instância. Quando você falou assim, os mais fracos, os mais fortes, quando você entra na escola, você tem uma criança mais introvertida, você tem uma criança mais opositiva, você tem uma criança mais criativa, você tem uma criança mais sistemática. E eu acho que isso não é ensinado, que isso é fundamental para o mundo ser mundo. Claro. Porque o mais sistemático é aquele que certamente vai ser um cientista, que dentro de um laboratório vai ser preciso nas suas E às vezes ele medições. aparenta ser o mais fraco. Exatamente. Aquele mais ousado, ele provavelmente vai trabalhar num serviço, no exército, em situações em que você precisa de uma personalidade assim. Então, eu acho que essa coisa da gente não ensinar que as personalidades são diferentes, que o amiguinho que te complementa... E que aparenta né? ser fraco numa coisa... E não é. Ontem, eu acho que falta isso no Jornal um pouco. Nacional, eu vi uma coisa que ilustra perfeitamente. Era o ganhador do Prêmio Nobel, 78 anos ele tem. Ele dizia, quando ele estava no colégio... Inglês. Ele dizia que quando estava no colégio, ou o pai ou a professora disse para ele, que adianta você ser o primeiro em ciências? Quem é que faz alguma coisa com ciências? E ontem, quando ele ganhou o Nobel, sei lá, 60, 70, 80, 60 e tantos anos depois, ele se lembrou perfeitamente da frase que ele ouviu. O problema agora é o que ele vai fazer com $1 milhão, né, nessa idade. Não, quase 2 milhões. Tem que dividir com o japonês. Mas é 1 milhão e tanto, né, para cada um. Não é ruim, não. Não. Ele vai saber. A professora... Ele aprendeu. A professora Amélia Lacombe, que eu admiro muito, uma grande educadora, ela, de uma certa maneira, ela condenou a riqueza, né? Não. Não, a busca desenfreada da riqueza, foi isso que ela condenou. Eu acho que... Eu acho que a riqueza como desenfreada. objetivo de vida, eu condeno. Tá certo, mas o sucesso... Se ele se transforma numa benfeitoria material, financeira para o indivíduo, isso é da vida. Claro. A gente também não deve desprezar isso. Não é? Eu não estou desprezando, não. Então, eu me fiz entender mal. Porque senão eu vou ter que ficar contra o Ike Batista. Não faça isso. Eu admiro muito. Perigoso. Não, eu acho que é o seguinte, você não deve ter como objetivo e não deve pensar que o sucesso é só de quem é rico. Não é isso. Eu acho que a tem Amélia razão. colocou uma coisa maravilhosa, Mas é que padrão de sucesso. O sucesso é a gente fazer o que Você quer. que resolve. O que está em causa é a ideia de que a competição não deve existir Desde pequeno, dentro às da vezes, escola. não. Eu acho que Mesmo deve. porque a gente, na escola, Porque a vida é uma faz competição. competição em certas áreas. A gente não consegue fazer competição em todas as áreas. E vai ver que esse menino dito fraco em algumas competições, ele seria o vencedor numa área que a gente não percebe. Ou que não cabe fazer uma competição, porque ele seria talvez o único. Entendi, Mas mas aí eu pergunto o seguinte, será que está faltando a competitividade? Eu acho que está aí, está na sociedade, eu concordo aí com o professor. Mas será que também não está faltando um conhecimento assim, o que é uma competição ética?
Pois Isso é é. outra coisa que eu Aí questiono. sim. Por que dentro das escolas a gente não tem assim? Porque antigamente tinha aquela matéria, na época da ditadura, moral e cívica, que foi totalmente Maldada, distorcida. muito maldada. Exatamente, foi totalmente distorcido. Mas isso, por exemplo, o que a garotada hoje está apta com 16 anos para votar? Né? Então, ele está pronto para fazer, lá, exercer sua cidadania, digamos assim. E Mas, ao mesmo 22 tempo- milhões não votaram. Sim, mas é ao muito. mesmo tempo, o que ele sabe, assim, básico de justiça? Básico. Eu defendo de aqui toda código. semana isso, que tinha que ter uma Um jurídico. disciplina Exatamente. que tivesse educação financeira, Exatamente. educação para o meio ambiente. jurídica. Eu Jurídica. entendo, Jurídica, eu entendo entendeu? que são temas transversais, eu entendo. Isso. Mas acaba que passa batido, entendeu? Né? Você acaba dando o programa, tá todo mundo correndo, até a professora. Claro. Não é? Eu O currículo lembro- é um caos. A verdade é essa. É, Se tinha você que ter quer, uma coisa mais... Tinha que ser se você refeito. quer que a coisa pegue fogo, você diz assim, vamos discutir o currículo de ensino médio. É uma barbaridade. O número de matérias, a forma como essas matérias são dadas. Que antigo, né? E depois o problema Tinha que ser é atualizado. o ministro da Educação inventou uma coisa interessante. Ele disse que agora vai botar talvez mais uma ou duas de ética, né, para melhorar, ou transformar essas 13 matérias existentes em núcleos, 4 núcleos de conhecimento. O problema não está aí, Leda Nagli, o problema está na quantidade de horas, na carga horária que é destinada ao aluno de ensino médio em nosso país. 2 horas e meia, 3 horas, quando nas nações desenvolvidas são 8 horas, 7 horas por dia. É isso. Então, o problema está no número de horas que o nosso estudante está tendo à sua disposição de professores, em geral, desmotivados, por razões que são outras, não é? Falta de autoestima, falta de formação adequada e salários miseráveis, não é? Mas eu queria pegar um gancho que a professora falou, que sempre me incomodou quando eu ia à reunião de pais. Agora não vou mais porque meu filho cresceu, mas que tinha uma coisa de assim, quando chegava no último ano de alguma fase, separavam-se os amigos. Não, eles estão juntos há muito tempo. Eu sempre achei que isso era para um comer o fígado do outro, entendeu? Porque eu não via nenhuma razão para separar pessoas que estavam harmoniosas há anos, que estavam construindo uma amizade para a vida inteira. E tinha sempre essa noção de que separar. E era todo mundo mais ou menos a mesma coisa, o mesmo padrão, não era assim, baseado na nota. O critério era muito esse, assim, não, mas cada um vai fazer uma coisa. Eu achava que tinha uma coisa de preparar subliminar pra ali, competição. sabe? Preparar para a competição. Essa coisa da competição era muito forte naquele momento. E é forte hoje. Quando você vê, você é melhor que o fulano, você tem... Eu chamo de eu tenho 2, não é? A criancinha que fica enchendo na paciência. Você tem esse carrinho? Eu tenho 2. Já é uma criança que está educada para ser mais, para ganhar, para ter mais. O que eu falo Entende? da riqueza, Quando esquece por exemplo, dessa coisa, a é compaixão, uma riqueza, a solidariedade. O que eu falo da riqueza, às vezes, é uma riqueza pobre. Que, por exemplo, uma pessoa olha a outra e vê como ela está vestida e já daí... já faz um risinho e já desclassificou Mas a o outra, tempo entende? todo isso. Isso não é uma riqueza, é uma pobreza. E isso é que tem que ensinar para o menino. Que ser rico não é só ter dinheiro. Ser rico é poder ter muitos saberes. E entre os saberes está ter respeito ao outro. Você quer um exemplo notável de Incrível. hoje? É esse ministro Joaquim Barbosa. Você leu a história dele na revista Veja? Claro, todo agora, mundo já, o Brasil ontem? inteiro já leu, graças a Deus. Mas é impressionante de onde ele veio, de Paracatu, de Minas, a pobreza da família inteira, ele negro e naturalmente sofrendo discriminações que nós sabemos que existem, lamentavelmente, no nosso Naquela país. época Naquela dele, época, pequeno, muito devia maior. existir E de muito repente mais. ele é o herói nacional. Depois do Ayrton Senna, Passou a Joaquim- perna no zumbi. Ele passou a perna no zumbi. Ele é o herói nacional, é o Joaquim Barbosa. A origem dele é a mais humilde possível. Aí nós temos que
ver que país bacana nós temos, onde isso é possível acontecer. Uma pessoa vir lá de baixo, se tornar um ministro do Supremo e hoje um herói nacional. Mas depois de Machado de Assis, eu acho que tudo é possível. Porque Machado de Assis, no morro, filho de lavadeiro e pintor de parede, gago, epilético. Poxa, é demais. É muito, é muito. Olha, tem razão. Foi. Presidente da Academia Brasileira de Claro. Direito. Por favor, não esqueça. É Machado de Assis. Olha, o bullying, como ele hoje é alegado, porque hoje ele também está justificando uma série de comportamentos, né? Que até é os de falta de educação mesmo, pura e simples. Exatamente. Né? Por isso que eu acho que a gente tem que voltar por isso sempre que a essa me definição. preocupa um pouco, porque antigamente era assim, era o gordo, né, a rolha de poço, baleia, não sei o quê, o muito magro, Olívia Palito, tal. De vez em quando a gente encontra uma modelo Espanador da lua. Espanador da luz alta. Tal. Que usava óculos, sofria bullying. 4 horas. É, 4 horas. horas. Exatamente. Então, no meio de tudo isso, eu também usava óculos. Então, tinha muita coisa, e tem ainda, né, o orelhudo, essa coisa que se faz também muito com o jogador de futebol, que logo xinga no Maracanã, que fala nos estádios, né, pode ser qualquer estádio, Mineirão. Todo juiz de futebol sofre bullying. Pois é, todo porque ele, juiz em de futebol. princípio, é ladrão. Não é? Ladrão sem vergonha. Quando a mãe, coitadinha, não leva, né? Então, Mas aí não é o mas bullying. isso, Mas se você Pois é, ensina eu o aluno a isso só é ser bullying. vencedor, Não, não. ele vai passar de trator no outro. Acho que não. Porque Como é que é? se você Peraí. ensina uma pessoa a ser... O bom é ser o vencedor. E quem vai perdendo fica para trás. Ele vai passar de trator no outro. Ele não vai nem reparar na existência do outro. Essa ideia de grupo e de solidário, ele perde. Mas, Amélia, eu acho que tem isso que você está falando, mas tem também aquilo que eu volto a dizer, a personalidade das Claro. crianças. Muito cedo você sabe exatamente quais são as crianças que são mais introvertidas, que vão ser aquelas mais populares, Claro. que vão ser... as birrentas. As birrentas, aquelas que não vão aceitar chatas. não, que depois vão ser classificados lá na frente de outra coisa, né? Isso, mas que não vão aceitar não, mas é não isso. aceitam não assim, mas aceitam não diferente, aquele que você leva lá para a cantina, vem cá, vamos conversar. Existe essa Claro. magia que nós somos diferentes. Não, mas isso eu estou falando entre alunos. sim. Os adultos têm que tomar uma atenção total para incluir esse pessoal. Sempre a inclusão é fundamental. Sim, mas dentro da E isso perspectiva de como cada um funciona. Por Claro. exemplo, você pode ter 3 filhos. Para um filho, é aquele filho sistemático, estudioso, Esse você tem que até fazer com que ele, olha, sai, vamos ao cinema. Você tem que estimular um equilíbrio. Aquele outro que não quer nada, esse você vai ter que pontuar. Olha, de tal hora, você vai ter que sentar para estudar. Claro. Então, eu acho que está faltando um pouco, a gente está muito se questionando, como aconteceu no caso recente aqui, que todo mundo está sabendo do colégio lá de São Bento, está todo mundo perguntando assim, o delegado logo falou assim, não, ou é bullying ou é depressão. Quando, na verdade, uma coisa não exclui a outra e nem inclui a outra. E nem garante que tenha sido bullying e depressão. Nada, porque uma pessoa pode Foi ser precipitado. totalmente. O delegado se Mas eu precipitou. acho que a bipolaridade, a depressão, o bullying, essas coisas caíram na boca do povo. E tá faltando incluindo essa aí seleção os fina. jornalistas e incluindo aí também os delegados. De uma maneira muito banal, banalizou-se isso. Exatamente. Então todo mundo agora é um pouco psiquiatra, é isso? É mais ou Olha menos para o isso. outro e fala, fulaninho é assim. Exatamente. E aí as descrições, aí ele não falava com os amigos, aí ele ficava lendo na hora do recreio. Mas A gente vem está falando de um sempre caso aqui depois. no Rio, que o menino caiu ou foi jogado, porque ainda não há Exato. nenhum dado Conclusão. efetivo sobre isso, né? Provado, etc., do Colégio São Bento. 12 anos, ficou uns dias no hospital e morreu ontem. Ou anteontem. Domingo, é. Então, a gente está falando a partir disso, porque também aí o delegado já fala em bullying. Aí as pessoas, hoje eu recebi vários e-mails de gente dizendo, você fale lá que o bullying é um absurdo, que a culpa é da família. E-mail de jornalistas, de gente que está interessado uma verdadeiramente, precipitação. sinceramente, Em saber o que discutir aconteceu. assunto e saber o que aconteceu. Exatamente. E evitar possíveis casos. Então, a coisa é muito complicada.
Porque a Malu queria falar alguma coisa? Não, eu só ia perguntar Em nome isso. dos 4 olhos? Tô junto Porque contigo. eu, por exemplo, eu era o alvo preferido daquele jogo de queimado, sabe aquele jogo de queimado? Sim. Você Sim, joga a horrível. bola por causa do meu óculos, porque sempre dava um problema, porque o óculos caía, o óculos quebrava e achavam uma graça. Então eu ia perguntar a você o seguinte, se na verdade isso é considerado bullying, que na época me incomodava, claro que me incomodava, mas eu achei que não era uma coisa que não era tão violenta, era meio uma coisa de estudante, de criança para adolescente, pré-adolescente. Eu entendi o que você está falando. Isso que você sei, está eu falando acho de que tem que deve haver um personalidade, é que limite. para ela não bateu de uma maneira negativa e Exatamente. para o outro pode ter batido, é isso? Ela nunca Prim- deixou de jogar. Ela Ela nunca não deixou de jogar. né? Não, deixei. Deixou? Porque eu deixei, Sempre detesto jogar batia. essas coisas de bola, fiquei meio Tá, mas traumatizada. você sentia que eram as mesmas pessoas que faziam aquilo de propósito ou fazia parte do jogo? Porque faz parte do jogo do queimado uma pessoa te agredir. Claro. Teoricamente, você pega Claro. uma bola que Jogar tem que bola. atingir no teu corpo. Então, isso faz parte desse jogo. Agora, se todo jogo de queimado tivesse um grupinho ou uma pessoa especificamente que pegasse a bola, tendo que várias outras na frente mirassem em cima de você de forma sistemática, intencional, para deixar claro, olha, estou querendo acabar com você. Isso seria um bullying. Eu acho que não, porque senão eu não Por me isso que lembraria você disso, não né? sentiu Da pessoa, dessa é. forma. Exatamente. Você lembraria do seu algoz. A vítima sempre lembra do seu algoz. Entendi. E todo bullying tem uma vítima e tem um algoz principal. Então, é isso que a gente tem que... né? Você vê, fazia Tem um parte do limite. jogo. E realmente, eu usava óculos também. A gente que usava óculos... Era alvo certo. Sim, porque era Eu também usava o óculos. primeiro a sair. 4 anos. Era Eu o primeiro a usava sair, óculos. né? A gente queimava rapidinho para defender o óculos, a gente botava Tatiana, mal. Mariana, e você que é mais jovem? Na sua época tinha o bullying no colégio, não? Tinha, como você falou, baleia, né, para os gordinhos, girafa, para os compridos, dumbo. Usa orelha de abano como sofre, né? Eu lembro bastante Os desses, dumbos. desses apelidos. Que a violência começa com a palavra. Com a palavra, Aí, né? se você se deixar levar, pronto. Aí Sim. entra um grupinho que Mas vai- eu não me lembro, assim, de nada ostensivo, eu não me lembro de nada... Nem eu com os estudei, outros. Eu estudei na escola Parque. Ah, também já é... Aí, realmente, assim, eu chorava na hora de ter que ir embora da escola. Eu fingia pra minha mãe que ficava gripada, eu fingia que estava ótima para não perder a aula, porque foi um sonho aquela escola. E muito do que ela falou eu identifico. Eu lembro até que uma vez a diretora chamou minha mãe, preocupada, porque falou assim, meu irmão também estudava lá, falou assim, o Carlos está muito, assim, ele tira o casaco e dá para o amigo e fica com frio. Eu estou preocupada porque, assim, claro que a gente aqui tenta, né, mostrar isso, mas está demais, está muito gentil. Não pode nem passar por gentileza. Eu lembro dessa história da minha mãe ter chamado a minha mãe, né, para preocupar, quer dizer, o contrário, né, era muito, meu irmão é um doce, né, um poço de solidariedade. Tem uma grande amiga, Cissa, também estudou lá. Eu sempre falo que aprendo a generosidade com ela. Enfim, tantas pessoas que passaram por lá e eu sinto que realmente isso funcionou. E aí essa história da competitividade, até lembrei quando você falou, até essa minha amiga, que ela queria fazer yoga e tal, eu dei um kit para ela de yoga, eu falei, vamos, né, eu dar aula e tal para você. Aí falou que o pai dela logo chegou e falou assim, minha filha, cuidado com essa história de yoga, que o mundo é muito competitivo, não fica fazendo muito yoga, não. Aí ela veio falar comigo, assim, Vai relaxar assustada. demais. Vai ficar Vai zen relaxar demais. Aí eu falei, nossa, você vê, né, como... Então, as famílias têm uma participação muito importante. Não pode deixar só com a escola, né? Não. Porque as famílias também vão lá e, não quero meu filho tão bonzinho, ele não pode ser tão do bem. As famílias falham miseravelmente no processo educacional. Nós tínhamos uma lei que dizia que a educação é dada no lar e na escola. A lei de 46, que foi talvez a mais democrática Constituição, e gerou a lei 4.024, que é a lei de diretrizes e bases. Dizia isso, a educação é dada no lar e na escola. O Concílio Ecumênico Vaticano II repetiu isso. A educação é dada no lar e na escola, com as mesmas palavras. Agora, depois, modernizaram a lei e tiraram o que era fundamental. Hoje, a educação não é dada no lar e na escola, é dada onde for possível, né? E você vê que a família tem falhado, porque entrega à escola a responsabilidade total pela educação dos filhos. Isso é errado. Eu acho que ela não entrega, você aí está enganado. Porque assim, se o menino tiver nota baixa,
tem uma grande quantidade de pais que vai à escola para reclamar porque o filho teve nota baixa. Se ele entregasse, a escola daria um limite, mas ele não entrega, porque a família não quer que a escola dê limite. Isso, vai lá reclamar do professor. Isso é um problema terrível. Vai lá reclamar do professor. Porque aí sim, a mãe que a gente sempre chamou quando o menino andava sozinho no recreio e que queria integrar, na hora que o menino tem nota baixa, ela vai lá reclamar, mas reclamar porque o menino teve nota baixa. É o resultado. É o resultado. É a sociedade que espelha exatamente o que a gente está vivendo, uma sociedade de gente que também reclamava do 9,5. Ah, é claro. A minha mulher deve estar me assistindo, ela vai rir, porque é parente dela. A mãe ia à escola reclamar porque a minha filha tirou 9,5, ela estudou para 10. E agora? Estudou para 10. Então você vê que é de baixo, é de cima. A performance não correspondeu. Mas o professor agora é muito pior, porque tira 4 e acha que tem que dar 8. É verdade. E se não passa, ainda diz assim, vou tirar ele da escola. E está pensando que está ameaçando a gente. Eu tenho um pai que foi várias vezes lá, se você não deixar meu filho passar, eu vou tirar ele da escola, então o senhor tire. Pois é. Mas isso para o filho, isso para o filho é um negócio terrível. O que você vai fazer agora? Você vai tirar seu filho da escola e vai para uma escola em que ele vai passar. Ele vai pensar que é assim. Que quando é assim, você tem uma barreira, você vai para outra pista. Quebra o galho. Isso. Que é o nascer da corrupção. Pois é. Que é a essência da corrupção. É o dar um jeito. Exatamente. Você não pode dar um jeito, enfrenta. Você sabe que isso vai até a universidade? Eu dei aula 11 anos na universidade para alunos do último período de jornalismo e tive problemas assim com pais. De ser chamada na direção da faculdade, da universidade, para discutir com o pai. Que diz, como assim você vai reprovar a minha filha? Diz, como assim? Você permite um parênteses, ou não pode ter parênteses no seu programa? Diga, faz tudo. A unicidade onde você deu aula há 11 anos teve origem num curso criado pela professora Amélia Lacombe, em Jacarepaguá. É isso mesmo. O CUP. Isso. O Centro Universitário Profissional. Foi a origem da Universidade da cidade. E olha que agora os alunos do CUP estão todos reunidos. A gente, ano passado, teve um encontro enorme de mais de 200 pessoas que foram do CUP e agora a gente tem o Facebook e nós nos encontramos a todo momento, professores e alunos e ex-alunos. O curso mais brilhante do CUP era o de comunicação. Era. Que é esse onde a Leda brilhou. O Estadão me deu uma página dizendo que fechado o parênteses. Excelente curso. Fechando parênteses na Lagoa, que eu dei aula já. Não foi lá. Mas acontece que Mas é incrível que eu fiquei chocada. E ele usou vários artifícios, assim. Pediu amigos meus, jornalistas, que também eram amigos dele. Era uma pessoa com poder econômico bastante abrangente, digamos assim. Aí ele usou amigos meus que eram jornalistas para me telefonarem, para fazer essa pressão. Eu fiquei chocada. É a origem da corrupção, Leda, é isso que eu estou falando. Claro. Mas ela foi reprovada, porque bateu na pessoa Mas um errada. dos motivos pelos quais eu consigo contratar bons professores é que eu digo para eles, meu aluno não é cliente, é aluno. Isso é um erro das escolas, né, modernas. Porque, às vezes, considerar os alunos clientes. Cliente. O aluno não é um cliente, ele não tem razão sempre. Não é isso que se passa numa escola. É comercial, não há dúvida. Mas não é comercial a ponto de dizer assim, eu pago. Não é um leilão. A nota não é um leilão financeiro. É quem paga mais. É que nem médico, né? Tem médicos que chamam de cliente, eu chamo de paciente. Meu paciente não pode ser um cliente. Tudo bem, ele me paga, mas ele me paga para fazer um trabalho extremamente artesanal da pessoa dele. Não dá para confundir. Eu acho que essa terceirização também da família, que ninguém se importa com nada, né? Porque a babá que tomou conta quando eu era criança. E está pagando a escola, não quer mais saber. Está pagando a escola, e muita gente fala isso. Você já deve ter ouvido essa frase. Não é? Eu pago a escola. Não, e às vezes o aluno diz isso para o professor. Você paga para me ensinar. Eu contei uma história terrível para vocês, me aconteceu há uns 20 anos. Você vê que não é de agora. Uma criança, a criança quando chega atrasada, ela tem que esperar meia hora para entrar, porque os pequenininhos, de pré-escolar, de educação infantil, tem uma rodinha aí para não atrapalhar a rodinha. A criança tinha 5 anos, chegou atrasada e o porteiro disse, agora você tem que esperar um pouquinho. Aí ele pegou uma notinha de 5 cruzeiros, botou dentro da caderneta, entregou para o porteiro e disse assim, vai lá dentro e dá para a minha professora e vê se eu posso entrar. Imagina.
Aprendeu com o pai, Nossa, claro. não é? Com alguém. Ele aprendeu com alguém que ele viu. O pai deve estar hoje no Supremo, sendo julgado. Não pode ser A professora veio para mim O estarrecida. pai desse infante A deve professora estar... veio para mim estarrecida. Disse, o que é isto? Eu disse, isso você devolve, no fim diz assim, Claro. o menino mandou, escreve, que ele mandou isso na caderneta e ele continua lá esperando até poder entrar 1h30. Isso. E chamei os pais, naturalmente. E os pais? Os pais Não foi disseram, ninguém. É natural, Ofereceram né? 10. Não foi ninguém. Não foi. Disse que era natural. Ah, falou? Que ele tentasse. Natural. Ofereceram Ele tentasse. R$10. Natural que ele tentasse. Natural que ele tentasse, por esse método. Mas isso é razoavelmente igual a um menino que senta na minha frente, do 6º ano, uma gracinha do menino. E que eu digo assim, vamos, filho, o menino faz isso. Ele diz assim, é para nota? Exatamente. Se eu disser que é, Ele faz. ele faz. Se eu disser que não, ele não faz. Eu disse, se você não fizer, você tem nota baixa. Se você fizer, não, porque você está fazendo exercício, você pode errar e eu vou poder corrigir. Aliás, você está na escola para poder aprender com a pessoa corrigindo. Ah, se é para nota, eu não faço. Tá vendo? E aí? Como é que a gente faz uma com a troca. criatura? Pragmático. Aí eu digo, então eu vou te dar nota. Pronto, aí ele vai fazer. Aí faz. Claro. Não, e essa história Mas de veja. pagar, que nem você falou assim, eu pago a escola e faço, aconteceu até recentemente no teatro, fazendo a peça, uma menina que eu até conhecia, o pior é isso, no celular, pior ainda. Ela no celular, lá passando mensagem, horas assim. Eu falei assim, gente, não é possível. Eu tentava dar um recado para ela no meio da peça, não conseguia, ela, de novo, ver, olha, aquela lanterna no meio da peça. Aí terminou, eu dei um recado, né? Agradeci o público, falei, olha, gostaria que vocês soubessem, não é apenas desligar o som, mas atrapalha aquela luz, né? E aí ela foi dizer, como eu conheci, eu soube depois que ela foi dizer na mesa, ficou essa discussão na mesa sobre o celular, e ela falou, imagina, mas eu paguei o ingresso, eu paguei para entrar, eu faço o que eu quiser. não Mas faz. essa é a mentalidade. Não é dona do teatro, Pois é. né? Essa é a mentalidade. Esse é que é o problema. Essa é a Esse é o maior problema da educação. É você ensinar a pessoa a atuar em grupo. Porque quando você atua os em limites grupo, você naturais, não é. é só para você vencer. Nesse sentido é que eu digo da competitividade e, teoricamente, da riqueza. Você tem que olhar o outro. Você tem que certamente olhar o Tem outro. que enxergar o Tem que outro. enxergar e tem que respeitar. Agora, que mensagem que a gente fica disso? Que o bullying é uma coisa sistemática, dirigida... É diferente, é foi diferente como ela de colocou. uma- Ela lá no queimado. De uma apurrinhação, né? É diferente, por de um exemplo, deboche eventual. de um deboche eventual. Porque uma pessoa pode falar uma bobagem e depois chegar, pô, sentir que não pegou bem pro fulano, pô, perdão. Isso acontece, por exemplo, quantas pessoas, por exemplo, apelidos. Tem apelidos que são extremamente aconchegantes. Você chamar uma são pessoa de criativos, neguinha, e não é, porque daqui a pouco a gente vai ter que chamar uma pessoa assim, não é neguinha, é afrodescendentezinha. Tá ficando complicado, então as pessoas têm que saber diferenciar, e isso tem que ter esse senso, né? Não sair generalizando. O bullying sempre é uma coisa sistemática, intencional, e a vítima está sempre numa posição perverso. desfavorável. É uma perversidade, porque Mas é eu acho que tem sistemático. uma mensagem também para os meninos. Que se eles se sentirem mal, eles têm que procurar um adulto que o ajude. Porque ele não pode ficar simplesmente se sentindo mal e se meter para dentro. Enfrentando se interiorizar. sozinho. Não, ele tem que ir ao Externar lugar, a isso. psicóloga, a orientadora, a coordenação. Mas e aí, dizer, Amélia, a gente entra A mãe, novamente o pai, na- alguém, Mas é né? primeiro que quem É. sofre bullying é muito difícil falar porque ele é ameaçado. Não, eu se digo falar antes do coisa. bullying. Não, mas se falar. Tem uma fase porque- anterior em mas que ele aí não- começa a ser rejeitado. mas aí Não, a é gente muito tem que difícil olhar. a percepção. É mais fácil para nós adultos que lidamos com as crianças percebermos o tipo de Então, vale as personalidade. duas coisas. Vale o toque que ele deve externar isso, levar para alguém, e leve o toque, dar o toque Que pros nós temos que estar professores, atento que nós também temos a prestar que tipo de atenção. personalidade é aquele. Porque tem aquela personalidade que é rejeitado Que aguenta ele, o tranco e também, ele vai né? para Que resiliência, devolve na ele mesma vem, ele proporção. cresce. E tem aquele que paralisa. Paralisa. Então nós Leda, temos que estar menino que atentos não a joga isso. É futebol já saiu importante, perdendo. nesse caso que foi falado aqui, do aluno do São Bento, que se diga que o São Bento é a melhor escola brasileira nos níveis de provas existentes Enem, e tudo. De colocação no, Durante mais de 40 anos, eu acompanhei o Dom Lourenço de Almeida Prado, que foi reitor do Colégio de São Bento, como me chamava, foi meu colega no Conselho Estadual de Educação, foi meu colega no Conselho Federal de Educação,
e vi o cuidado extraordinário que ele dava, inclusive a relação com os pais, de maneira que foi um acidente que aconteceu. Nós não sabemos as causas, mas a gente tem que deixar claro que é muito pouco provável que o Colégio de São Bento, com a tradição que tem e com a qualidade que tem do seu ensino, dos seus professores, que ele possa ter alguma culpa no cartório. É muito pouco provável. Isso foi um acidente que aconteceu e que vai ser esclarecido. Eu acho que tem Sim, que mas ser a gente não está averiguado. botando a culpa no São Bento em nenhum momento. De jeito Não, nenhum. é dizer que no São Bento houve Não, mas foi lá. provavelmente sim, mas Lá se deu o provavelmente um fato. A bullying. gente, quando está falando do fato... Não, do nós Brasil estamos inteiro, até a dizendo gente o tem que se contrário, ele localizar. tem que averiguar. A gente tem que localizar, porque o telespectador tanto pode ser daqui, como pode ser de Porto Alegre, pode ser de... E ele conhece de o São Bento. Santa Cruz do Sul, pode ser, entendeu? E ele pode não ter lido a notícia. Então, mas Entendeu? conhece então, a o gente tem que São esclarecer que Bento. houve esse caso, mas a gente em nenhum momento disse que foi comprovado, porque não foi comprovado. Quando eu mencionei, foi pela banalização do próprio delegado já dizer, antecipar os fatos, né? Agora, aquele caso daquele menino da escola pública A gente comentou aqui na época, o garoto que atirou em todo mundo. Ah, do massacre de Realengo. É, o massacre de Realengo. Houve uma prova de que fosse Não, bullying mesmo? ali a gente podia dizer o seguinte, aquele menino estava em franca psicose, esquizofrênico, com uma genética para esquizofrenia, e é óbvio que provavelmente um adolescente não abre uma esquizofrenia do dia para a noite. Tem uma personalidade prévia, que é a tal da personalidade esquizoide. Ele já era um menino diferente, que provavelmente deve ter sido rejeitado, não sei se bullying, mas deve ter sido de difícil entrosamento social. Agora, ali naquele ato em si, a gente não pode atribuir o bullying, ali a gente tem que atribuir a uma psicose que não foi vista, não foi tratada, aquele menino vivia psicoticamente dentro de um lugar sozinho, solto, exatamente. Surtou. Exatamente. E sendo estimulado, né? Porque tem comunidades hoje na internet horríveis, que a gente não tem noção, assim. Pegando as fragilidades das pessoas e botando e munindo as pessoas de informação, de revoltas que às vezes as pessoas nem têm, mas na cabeça de um psicótico, aquilo... Mas muitas vezes o bullying se dá pela internet. Sim, muitas vezes. Muito. E talvez o mais A gente perigoso. tem muitas queixas de pais que vão falar conosco e pedir para a gente conversar com os alunos, porque alguns estão mexendo com os outros pela internet. Sim, é mais comum e mais... Mais covarde. E mais covarde. Estão passando tempo demais na internet. Muito. Não é? Mas era também previsível, né, que fosse acontecer na internet, porque a internet é a cópia da sociedade. Lógico. Não, mas a Amélia está falando de covardia porque tem a coisa do anonimato, entre aspas, porque agora já não há já não mais. é mais tão anônimo, Ainda bem, né? então isso é uma já dá Mas de qualquer maneira, ele não Pelo tem o olho ID. do outro junto. Mas aí vai um conselho. Qualquer tipo de bullying feito pela internet, eu sempre peço para quem sofre, os pais, imprime tudo, porque depois eles apagam. É verdade. Porque o agressor depois ele apaga. Então, imprime tudo, porque aquilo se chega ao ID e, de fato, se faz um trabalho bem feito. Ai, que bom. Isso é uma boa mensagem. Hoje tem. Intervalo. Voltamos já. Sem Censura, no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Tem um entrevistado nosso que toda vez que vem aqui a gente se diverte muito com ele. Ontem a mãe da Paula Trabuzzi, a moça que veio falar do filme, jornalista e cineasta, me falou que se divertiu muito com a entrevista dele. É o Roberto Figueiredo, o microbiologista que a gente chama... A TV Globo passou a chamar de Doutor Bactéria e ele gostou do apelido, Doutor Bactéria, a gente passou a chamar também. Ele está lançando hoje, na Saraiva do Rio Sul, o Show Bactéria, um livro que ele já veio aqui falar, que tira dúvidas sobre as bactérias, aquela coisa de ovo não pode ficar na porta da geladeira, e
bolos de aniversário, aquelas... Quem vê o Sem Censura sabe como é o Dr. Bactéria. O livro é muito bom, ele já veio aqui lançar, inclusive. Divertidíssimo. Mas agora a gente vai falar de outro livro, que é o livro do professor, do jornalista, do escritor e do imortal Arnaldo Nesquim. Uau! Esqueceu de dizer seu amigo. Ah, bom, meu amigo. Que fala da Manchete, que ele deu um título muito interessante, que é Memórias de um Sobrevivente. A ascensão e a queda da Manchete. Olha que barato. Tem documento, tem fotos aqui primorosas. Tem depoimentos também, certamente. Muitos. Olha essa do senhor Adolfo com manchetinha. Uma manchetinha. Na inauguração do teatro, você lembra. Linda. Era uma realização dele. Né? Ele queria muito que... Quando ele estava na Rússia, vivia em Jitomir, onde nasceu, o pai imprimia programas de teatro para o teatro local. Então o Adolfo foi criado um pouco nesse meio teatral. E na gráfica. Pois é, ele veio para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás, aos 12 anos. Depois, aos poucos, foi, enfim, subindo e crescendo com gráficas e até chegar à Manchete, à televisão e tudo mais. E ele nunca esqueceu desse sonho da infância de ter um teatro. E fez o Teatro Adolfo Bloch, que, aliás, lamentavelmente, está fechado até hoje, embora a lei obrigue, quando se fecha um teatro, abrir um outro igual. E o da Manchete, ele não foi ainda compensado. Quem comprou lá aquele prédio, são petroleiras, elas não estão dando bola para a lei, o que, aliás, é uma coisa lamentável. E o Teatro Adolfo Bloch continua parado, embora seja uma das casas mais bonitas do Rio de Janeiro. Lindíssimo. E onde grandes espetáculos, no Homem de la Mancha, com a Bibi, grandes espetáculos. E era lindo. Pippin. Teve o Pippin. Pippin, é verdade. E o teatro era um barato lindo. Aliás, o prédio era muito bonito. Niemeyer, né? E a ideia de trabalhar... A Manchete também era um ótimo lugar para se trabalhar. Eu trabalhei só na TV, mas você trabalhou em todos, né? Todo, Quantos anos de Manchete? 37 anos, bonitinhos. É um bocado, né? Também uma larga experiência. Eu vi uma foto sua aqui com Murilo Melo Filho e com o pai da Rosa, Raimundo Magalhães. Nós já fomos... Olha aqui, que delícia essa foto. É incrível. Magalhães Júnior é que me botou na cabeça a ideia de ser um dia da academia. Ah, é? Nós chegávamos cedo, às 8 da manhã, ficávamos conversando sobre a vida, e ele me contando da Rosa Magalhães, que era a filha querida, única dele. E aí ele dizia, você estuda na universidade, continue estudando, faça livros, porque um dia você vai entrar para a Academia Brasileira de Letras. E ele morreu antes de isso acontecer. Um dia, atravessando a Praia do Flamengo, ele foi atropelado por um carro e veio a falecer. Então eu resolvi que deveria fazer o que ele tinha sempre sonhado. E compareceu aos trajetos de Ataíde para dizer que seria candidato. E ele disse, você está pensando que isso aqui é a casa da mãe Joana? Que isso aqui tem direito de sucessão? A Manchete não tem uma vaga na academia. Você não vai entrar na vaga do Magalhães Júnior de jeito nenhum. Sim, senhor. Ele era o todo-poderoso, né? Então, ele me disse, quando chegar a sua vez, eu lhe telefono. E foi o que aconteceu. Quando faleceu o Peregrino Júnior, ele me chamou para me candidatar. E aí eu disputei e ganhei. Então, tem esses macetes na academia também, né? E você conversava com o senhor Adolfo sobre a vinda para o Brasil? Ele contava casos assim, muitos. O Adolfo, ele quando chegou aqui, ele foi estudar no Colégio Pedro II para aprender a falar a língua portuguesa e, curiosamente, ele aprendeu todos os palavrões, acho que em primeiro lugar, e usava com muita frequência. Engraçado, uma conversa com o Adolfo era uma animação total. A conversa do Adolfo com o Roberto Marinho, você devia pagar ingresso, aqueles R$5 da menina, as quais a gente devia pagar para assistir uma conversa dos dois. O doutor Roberto, sério, não falava palavrão nunca,
né? E o Adolfo recheando a conversa daqueles negócios mais cabeludos. Eram amigos. Expressão idiomática. Pois é, expressões idiomáticas, né? Eles eram muito amigos e eles só realmente se separaram com a televisão. O Dr. Roberto achava que o Adolfo não devia fazer essa aventura e o Adolfo teimou, fez, não profissionalizou a televisão da forma devida. Foi uma aventura? Foi uma aventura louca. Que o derrubou, que fez, gerou a derrocada total? Foi, vou explicar para você uma coisa só. Era tão boa a manchete. Tranquila. Quando o Adolfo aceitou a pressão dos sobrinhos, do Oscar e do Jaquito, para ter a televisão e ganhou a televisão, ele tinha 25 milhões de dólares em caixa. 25 milhões de dólares em caixa. A primeira operação da televisão foi comprar filmes para passar 2 vezes em 2 anos e devolver aos donos. 16 milhões de dólares. Ele não tinha cabeça para isso. Para ganhar 25 milhões de dólares, ele lutou a vida toda. E, de repente, 16 milhões de dólares voaram, né, na compra de alguns filmes, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, não sei mais o quê, mas A Noviça Rebelde, filmes maravilhosos, mas não tinha retorno. Você não tem um retorno para um investimento dessa natureza. E assim foi com as despesas de novela, que as telenovelas são ótimas, mas nenhuma delas funciona com menos de 500, 600 pessoas. E você tem que pagar. E as despesas de transporte, disso, daquilo. Televisão é uma coisa muito cara. Um brinquedo caro. Um brinquedo caro. E ele não estava preparado para isso. Ele não era um homem, ele era um gráfico. Né? Ele era um homem da... Você chamava, você lembra disso, chamava Doutor Adolfo, ele brigava. Ele disse, não me chama de doutor. Doutor Adolfo, não, então eu posso chamar o senhor do que? Ele disse, me chama de gráfico. Eu só quero ser conhecido como gráfico, tipógrafo. Porque esse ele dominava, né? Pois é. Mas ele era um grande amigo, assim, ele tinha essa coisa, estou vendo aqui, abrindo a foto do Juscelino. Nossa, ele tinha muito fiel aos essa amigos. Amizade. Na hora que a gente via, isso é importante, você é mineira de Juiz de Fora, portanto você deve ser admiradora do JK, como nós todos fomos. A tal da Revolução mandava recados lancinantes para o Adolfo, dizendo, nós vamos fechar a manchete. O senhor está dando cobertura ao Juscelino, aniversário de Brasília, o senhor publica fotos lindíssimas de Brasília para, de novo, fazer a evocação dos tempos do JK, nós vamos fechar a manchete. Adolfo dizia assim, uma vez eu vi o Delfim Neto dando esse recado para ele. Aí o Adolfo puxava do bolso uma chave que ele tinha sempre, não sei do que, e dizia assim, olha, aqui é a chave da manchete. Ministro, leva lá para o presidente e diz para ele que pode ficar com tudo, mas eu vou continuar a dar a cobertura ao Juscelino. Ele é meu amigo e ele ajudou o Brasil a se transformar. Então, uma coisa linda, não é? A fidelidade. O próprio, aqui tem a foto, inclusive no livro, tem a prova da amizade até o último dia, né? Tem o velório do JK. Foi. No prédio da Manchete, na Rua do Manchete, foi. Do JK e do motorista. Foi. Lado a lado. Geraldo. Foi em 1976 Olha que aconteceu esse desastre. O CONI, com aquela capacidade extraordinária de criação, né? O CONI acha sempre que houve aí alguma coisa estranha nesse desastre. Mas eu acho que a comprovação... Mas muita gente achou, né? Muito historiador acha. Acho que não. Acho que foi um acidente mesmo e, lamentavelmente, se perdeu o JK. E, olha, uma coisa importante, a Manchete não se beneficiou nada do governo JK, a não ser o fato de ter transferido a capital para Brasília. O Cruzeiro, que era a principal revista do país, era contra. Falava da poeira de Brasília, tinha gente que dizia que o telefone jamais funcionaria em Brasília, porque não podia, não tinha como. E o Adolfo acreditou. O Adolfo, ao contrário, ele comprou a ideia de que Brasília ia mudar o país e que ele deveria defender. Então, eu era o chefe de reportagem da Manchete, ninguém melhor do que eu para saber qual era a orientação dele a respeito de Brasília. Mandava cobrir
com grande ênfase para prestigiar a mudança da capital. Se o Adolfo ia se dar bem quando o JK voltasse, se voltasse, é uma hipótese. Se houvesse o JK 65, que era a previsão do próprio Juscelino, era possível que o Adolfo fosse ser, enfim, como amigo, até beneficiado. Mas antes não houve e realmente foi uma amizade pura. E eu sei, Leda, eu vou contar, porque você me desculpe, eu também me emociono com essas coisas. 2 vezes o Adolfo me chamou e fez a mesma pergunta. O seu passaporte está em dia? Eu disse, está. Por quê? Ele disse, então eu vou mandar você amanhã para Nova York. Você vai levar $7.000 para o Adolfo, para o Juscelino, porque ele está sem dinheiro para comer. Aí eu disse, como, senhor Adolfo? Não é a 7ª fortuna do mundo? Ele disse, é o que dizem, né? Ele está sem dinheiro para comer. Você, de tarde eu vou te dar um envelope, amanhã você embarca e leva, ele está te esperando lá. Eu já falei com ele. Uns 4 meses depois, a cena se repetiu e eu fui para Paris, eu mesmo, sou testemunha, levando outro pacotinho de $7.000, que era o limite máximo também, que se podia levar para o exterior, para entregar na mão do Juscelino, na sede da Manchete, na Avenida Montaigne. Ele estava lá aprendendo francês, eu esperei acabar a aula e entreguei para ele o pacotinho. Então, isso mostra que o que é a mentira, não é? O que é a mentira, o que é o bullying que se faz com a nossa sociedade. Vender a ideia de que o sujeito era um milionário, que tinha dinheiro escondido embaixo da cama e no exterior e não sei mais o que, e não era nada disso. Ele era um homem comum, como os outros, e precisou da ajuda do amigo dessa forma. Mas então, era um romântico. Hein? Mas era um romântico. Adolfo? Era um romântico. Romântico? Sim, por tudo que você está falando. Ele não devia criar televisão, aí ele criou um amigo generoso. Sonhador, vamos dizer. Romântico nesse sentido de sonho. Sonhador. Sim. Ele acreditava de acreditar, muito no Brasil. Exatamente. E ele não se preparou também, né, para a economia brasileira reagir àquele período inflacionário galopante. O Adolfo se acostumou muito ao jogo dos juros bancários. Sim. E o balé bancário, que ele mesmo chamava de balé bancário, não se preparou para quando o Brasil começou a ter uma outra economia e aquela inflação já não era mais tão galopante assim. Ele não se preparou para isso e aconteceu o inevitável, né? Uma pena, porque durante mais ou menos uns 20 anos, eu acho que a Manchete foi a principal revista do país, tinha 350 mil exemplares. Quando morreu o Kennedy, em 63, o Jaquito, que você conheceu muito bem, ele foi para Nova York comprar uma série que tinha acabado de sair lá, William Manchester, A Morte de um Presidente. Porque nós tínhamos tido uma pesquisa feita pelo Ibope que dizia que o povo estava querendo ler mais. Olha que coisa interessante. Então, ler mais o quê? Ler mais, aí foram buscar a série do William Manchester e a Manchete aí saiu de 150 mil, foi parar em 350 mil exemplares. Deu um banho no Cruzeiro, né, que acabou até fechando. Porque era muito bem feita, muito bem impressa, os melhores fotógrafos do Rio de Janeiro, do país. Dá saudade, sabe? Dá mesmo. Eu estava aqui pensando nisso, dá muita saudade. Vou até para o intervalo nessa saudade, já volto aí. Então, isso que é bom, valeu a aventura dele. Ah, valeu. Né? Pra gente também valeu, a gente até pegou uma carona. Sei lá, eu tenho um colégio chamado Don Quixote, então eu acho sempre que vem. Intervalo, a gente volta já já. A gente volta para falar da doutora Nise e da peça que a Mariana está fazendo, Mariana Terra. E a gente volta falando com a Malu de Martino. Não é, Malu? Muito triste foi o enterro do Juscelino. Voltamos aqui falando de trabalhava Margaret na secretaria. Mee. A gente volta já já, sem censura, um programa da TV Brasil.
endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Nesse bloco a gente vai falar de lembranças, porque a peça da Mariana Terra lembra a doutora Anise da Silveira. E o filme da Malu fala da Margaret Mee. O filme retrata a passagem da Margaret. Ela viveu 30 anos no Brasil. 36. 36? 36 no Brasil, Gente. 20 no Rio e o resto em São Paulo. É. Mas o filme é também sobre a vida dela no Brasil, mas muito focado nas expedições para a Amazônia, que ela fez 15. Né? Menina, que mulher é essa, né? Que visão de... Né? Que pioneirismo. Começou as expedições com 47 anos. A última que ela fez, que é a da Flor da Lua, que foi justamente a que eu refiz para o filme, ela fez com 79. Uma garota. Uma mocinha. 79 anos na Amazônia, fazendo uma experiência. 88. Ela morreu com 81? Não, ela morreu com 79. 89, O ano é que foi 88. O ano da expedição da Flor da Lua, a última. A 15ª, né? E aí ela morre. Ela morreu em seguida. Na verdade, ela morreu em Londres, não, em Leicester, numa cidade do interior, num acidente de carro na Inglaterra. Justamente foi quando foi fazer Depois dessa última viagem, ela fez uma grande exposição no Kew Gardens, que é o Jardim Botânico de Londres, né? E depois dessa exposição, ela enfim, foi ao interior com o marido e tal, e sofreu um acidente de carro e morreu. Uma coisa louca, né? Uma mulher que fez 15 expedições na Amazônia, tinha tido malária. Se expôs a todos os perigos do mundo. Foi em perigo, gente. Tinha caído do barco, aconteceu muitas coisas com ela. E peitou garimpeiro, botou revólver na barriga de garimpeiro, ela fez de tudo. Ficou ótima até sofrer um acidente de carro no interior da Inglaterra. Uma loucura, né? Uma ironia. Ironia mesmo. Ela fazia grandes ilustrações, né? Ela era uma ilustradora botânica. Ela, antes de vir para o Brasil, ela era artista plástica, mas no Brasil ela se encantou pela nossa flora. E aí, isso ainda em São Paulo, quando ela trabalhou no Instituto de Botânica de São Paulo durante 5 anos, ela ilustrou um livro importante de um botânico muito importante na época, chamado Lyman Smith, que era um botânico americano, que era um grande estudioso das bromélias brasileiras da Mata Atlântica. E aí ela começou aí a sua carreira de ilustração botânica dentro de uma perspectiva científica, mas também artística, né? Muito bom, uma artista singular. Aí você mostra o trabalho dela, você recria a expedição. Você tem uma pessoa que faz ela, não é? Não, tem uma dublê de Margaret Mee que viajou comigo para a Amazônia, que é a Malena Barreto, que além de amiga dela, é também uma ilustradora botânica. E a gente ilustra ficcionalmente, vamos assim dizer, usando a mão da Malena, desenhando lá na Amazônia algumas das plantas que a gente achou que foram desenhadas pela Margaret, né? Mas, na verdade, o documentário é o seguinte, a gente usa essas expedições, ela tem um diário, né? Foi publicado um diário dela, tanto em inglês como em português, sobre essas viagens, e a gente usa essas viagens e esses diários para costurar a vida dela no Brasil, na verdade, que o recorte que eu dou no documentário são os anos que ela viveu no Brasil. Muito bom. A gente tem imagem? Tem o trailer aí, eu acho. Por favor, vamos ver? Well, I fell completely in love with the flora of Amazonas. She moved to Brazil because she couldn't find work here in Britain. Ela antes não era artista botânica, Margaret era uma artista plástica, modernista, e as pinturas da Margaret são completamente diferentes das pinturas botânicas. Parece que ela entra dentro da planta, assim como eu acho que ela está dentro dessa floresta.
A Amazônia, acho que sempre teve um quê de mistério muito grande. A Amazônia é a maior floresta do mundo. E a grande diferença na maioria das pessoas é que ela agiu quando teve oportunidade. Tem muita gente que tem sonhos que não realizam porque falta a aventura. I had to climb on top of the boat, and with all my sketching materials and that, and sit there in front of the bud waiting for it to open. There was a full moon looking through the branches of the tree. Magnificent. And all the time the sound of the night birds. E tem, assim, a gente vai poder assistir, vai passar só num determinado festival ou não vai passar? A gente vai buscar o lançamento, aí eu espero Tá. que no início do ano que vem. Na verdade, a gente está no festival ainda hoje, né? Hoje ainda tem uma exibição no Roxy, amanhã no Cinemark. Mas essa foi a estreia do nosso documentário, foi o Festival do Rio, que é esse festival tão importante para nós, cineastas, para o cinema brasileiro e para o cinema mundial, na verdade, né? Que horas é hoje no Roxy? Hoje às 7. Amanhã vai passar às 2 às 7 no Cinemark Botafogo. Hoje no Roxy às 7. E as escolas? Quando é que elas vão ter o benefício? Pois é, não, esse filme tem muito a ver com isso, né? Ela foi uma pioneira na defesa da Amazônia, da nossa flora, da conservação, da preservação. Ela usava esse termo de ecologia em 1956. Não era moda. Exatamente. Então, assim, a ideia é muito essa, né? Mostrar nas escolas, discutir nas universidades, enfim, fazer um caminho mais amplo para esse documentário. Mas a gente está ainda nesse primeiro momento. Então, Festival do Rio, daqui vamos para a Mostra São Paulo e depois buscando um lançamento mais possível em outros estados, né, em outros lugares. Também festivais fora do país, eu espero, sinceramente. Enfim, tudo isso junto. Queremos mostrar o trabalho agora, né? Lógico. Por favor. A ideia é essa, né? Para isso que a gente faz, né? Tá certo. Mariana, você trata da doutora Anísio da Silveira de que maneira? Eu trato dela? Ou ela me trata? Você trata de doutora Anísio de que forma? Da forma como ela nos trata a todos. Né? Por aí. Com a arte. Com a arte. A gente tá com esse trabalho já desde início de 2011. Começamos em Brasília e passamos por Maceió, Vitória, algumas temporadas aqui no Rio de Janeiro. E agora tivemos em São Paulo, no Eva Hess, né, por 6 meses. Foi muito interessante a troca com os paulistas. E para pontuar ainda em São Paulo, fizemos os CELs, que é muito interessante da Prefeitura, Centros Educativos Unificados. Então a gente foi pela periferia de São Paulo, apresentando esse trabalho, pessoas que a gente jamais chegaria ou que chegariam a esse trabalho. Foi belíssimo, foi difícil, foi uma maratona, eu falo que realmente foi uma batalha, porque às vezes era muito difícil quando juntam jovens, né, adolescentes e vão para zoar, como eles falam, né? Então, às vezes era difícil segurar, né, os hormônios, enfim, e era muito forte, era uma batalha mesmo, e ao mesmo tempo era lindo, porque muitas pessoas interessadíssimas e emocionadas e se sentiam transformadas. Veio uma pessoa da Secretaria de Educação falar que no dia seguinte tinha umas meninas se inscrevendo, né, nos cursos que os CELs ofereciam, porque tinham visto em cena, visto trabalho, né? Enfim, então muito bonito ver isso também já assim acontecendo, né? Mas esses meninos que iam para zoar, eles atrapalhavam a peça? Muito. Tinha um dia que tinha um com os pés assim, em cima do palco, com fone de ouvido. Ai, o que a gente tem vontade de fazer num caso dele? Eu fiz algumas coisas. Voou no pescoço de um aí. Praticamente, eu passei perigo. Seu momento Carminha, né? O momento Tufão. Não, mas até mais, digo que Nise veio com tudo, porque Nise chamava ela de anjo duro, né?
E aí eu deixava ela vir, né? Falava, vem, Nise, vem, me toma e vai. Então, às vezes, tem uma hora que ela tem uma cena com a plateia, o que é loucura, né? Pergunta para todos, aí, o que é loucura, o que é loucura? E nessa hora eles ficavam quietos, e aí eu ia direto neles. Eu falei assim, bom, agora que vocês estão sendo convidados a se manifestar, vocês se escondem? É engraçado, no escurinho, né? Vocês adoram se mostrar. Agora, na hora de falar mesmo, né? Vocês ficam aí quietos. Respondiam? Aí ficavam, não, às vezes ficavam quietos, às vezes falavam assim, soltavam, mas sem se identificar, né? E, enfim, daí outras coisas, né? Teve o diretor, né, que é o Daniel Lobo, entrou num dia... Você não tinha medo não, Mariana? Não tive. Depois que começaram a me falar, você estava em Paraisópolis, você estava no meio, você sabe o que você... Sabe quem podia estar lá, enfim... Falei, bom, aí... Ainda bem que não estava. Não aconteceu nada, graças a Deus, tudo certo. Mas teve um dia que foi interessante que o diretor, que é o Daniel Lobo, entrou em cena e falou, loucura? Loucura é a gente vir do Rio de Janeiro, trazer uma equipe inteira, montar isso aqui tudo desde manhã, cada dia um céu, tá aqui de coração aberto, com afeto e ser recebido dessa forma. Isso é loucura. Aí começou, entendeu? Começou a falar assim, várias coisas em relação a isso e aí eles se acalmaram um pouquinho. Então, no final diziam que alguma coisa ficou, né? Que houve alguma... ouviram de alguma forma. Claro que eles não vão dar o braço a torcer, mas ouviram. Não foi todos os dias assim. A gente fez em 17 dias, 14 apresentações, cada dia um céu. Cada dia a gente 2 horas para chegar em cada lugar. Eu já cheguei a assistir um filme numa van assim, inteiro, trânsito de São Paulo, chegar a cada periferia. Uma peça que leva quase 2 horas, que eu estou sozinha em cena. Danço, canto, isso aqui. Eu falei, gente, eu vou morrer, não sei se eu vou conseguir. Mas não morreu, saiu até revitalizada. Muito bem. E até eu falo com a Angela Hess, que é a preparadora vocal, eu falei assim, olha, você realmente é uma maga. Eu sempre falei que ela é uma maga da voz. De fato, agora foi a prova dos 7, porque eu não tive isso na voz, nada. Assim, nada. Eu falei, nossa... E você conta a história dela nessas 2 horas de espetáculo? A gente fez... tenta dar conta, porque a história dela é incrível, né? Tem que fazer um grande resumo, na verdade. Claro. Né? E então a gente tenta, na verdade, mostrar. A gente mostra um pouco da história dela, assim, do que ela fez, de quem foi Nise da Silveira, né? Que nasceu em Maceió, foi para Salvador fazer medicina, uma das primeiras mulheres a se formar em medicina. E depois veio ao Rio de Janeiro, onde ela começou o processo de terapia, através da terapia ocupacional, na verdade, que ela não gostava desse termo. Então, ela dizia, vamos falar emoção de lidar, né? Emoção de lidar com o outro, com o material. E ali no setor de terapêutica ocupacional, ela conseguiu modificar bastante para os ateliês, né? Vamos começar a pintar, enquanto aqueles ditos loucos estavam ali jogados a traças ou fazendo faxina, ela começou a fomentar a possibilidade deles pintarem. Ela era muito amiga do Cândido Portinari. Sim, não, o Cândido Portinari... De Cavalcante também. O João, também. o filho dele, dele nessa temporada de São Paulo, foi nos assistir 12 vezes. Levantou e falou assim, chorando, emocionado, falou, a peça que mais me emocionou na vida, e hoje em dia somos grandes amigos. Ele quer que, inclusive, a gente faça um trabalho sobre o Portinari no teatro. Por conta, né, de toda essa ligação, como o cajado, porque ele pegou o cajado do pai, né, que ele tem a instituição, né, Cândido Portinari, que é na PUC. Tem todo o acervo. Tem todo o acervo, ele está há 33 anos, né, e aí ele fala isso por quê, o cajado? Porque eu peguei o cajado do meu pai. Meu pai foi um psiquiatra, né, o Rafael Infante, que foi diretor do IPUB, na UFRJ, e também revolucionou bastante a psiquiatria através das artes, mais através do teatro. Ele começou, a partir do psicodrama, uma linguagem chamada psicodramaturgia, onde, através de Pirandello, ele tentava chegar nessa possibilidade de discussão, né, de que as pessoas se manifestassem, de que tanto os ditos loucos quanto os estagiários, tanto pudessem ter uma troca efetiva. Né? Ele criou um grupo chamado Andarilhos Mágicos, e foi 2 vezes, né, diretor do IPUB, conseguiu ajudar a implantar o Hospital Dia lá dentro. Morreu muito novo, 47 anos. Eu estou chocada que eu não sabia que o pai de infância. Eu fui residente dele. Você conheceu o meu pai? A gente entrava pela direção, perguntava o que queria. Engraçado, eu te olho e eu sinto alguma coisa. Aí eu falei, ela já conheceu meu pai. Maravilhoso.
Vai dar direito. Porque eu vivia lá no Instituto. Com certeza eu devo ter criancinha, mas... Porque tem uma foto aqui, né? Eu estava pena. olhando isso quando você estava falando e imaginando. Bonito. Aqui tá gato, bonito ainda. Ela é muito bonita também, né? Acho que tem a ver, né? Não é? Muito gente boa, super do bem, super. E ele morreu de quê? Ele morreu, eu falo que ele morreu do inconsciente. Eu falo que ele morreu dessa entrega que foi muito forte. Ele realmente se entregou de fato. Eu vivia com ele direto nos hospitais, eu falava que era minha segunda casa. E ele era 24 horas e falava sobre isso. Eu trabalhei com ele, fiz um pirandelo com ele, quer dizer, a vida era isso. E na terceira vez que ele ganhou para ser diretor de novo do IPUB, conseguiram dar um jeitinho os inimigos, como sempre. A Anísia teve muitos também, que eram contra, né? Achavam que era romântico, utópico, enfim, né? O que ele queria fazer, e conseguiram afastar ele. E aquilo para ele foi uma porrada muito grande, porque ele já tinha conseguido, através até de estar numa instituição, né? Ele era PhD, ele tinha ganhado uma bolsa na Inglaterra, até nasci lá por conta disso, né? Em psiquiatria, quer dizer, ele tinha um embasamento científico muito grande, mas ele foi a fundo de uma forma, como muitos diziam, utópicas e com a arte. Então, ele até dizia para mim, Mariana, faça a universidade para acreditarem na sua loucura, né? Ele falava isso para mim. Então, ele foi até o PhD e mesmo assim continuou lutando. E aí, nessa, ele se viu sem chão. E aí ele criou uma retroticulite, uma coisa muito rara. Foram 3 anos, ele começou com 44 anos. Depressão mascarada, né? E aí não conseguiu. Que loucura. Aí foram 3 anos de luta e aí... Mas você pega o cajado dele... Peguei o cajado. Foi a luta. Isso aqui é um DVD? É o DVD, então. Aí a gente exatamente, a gente conseguiu fazer... só que eu gostaria muito que você fosse na peça antes de ver o DVD. Tá bom, antes de ver o DVD. Porque... Eu já estou toda tentada aqui, ó. A gente agora vai fazer o Parque das Ruínas, em Santa Teresa, a partir da semana que vem, 17 de outubro, de quarta a domingo até 28 de outubro. Vão ser só 2 semanas que a gente vai voltar para São Paulo, numa nova versão com a queridíssima, maravilhosa Ana Botafogo em cena. Olha! Eu estou, assim, já nervosa. Uau! Porque eu já me emociono, eu juro, eu choro. A Ana entra em cena, eu choro. Eu falei, ela do meu lado, como é que vai ser? Um chororô. Vai ser um chororô do bom. Vai ser linda. E o João vai estar em cena, o Assis Brasil, que fez a trilha original, que é um pianista, né? Vai estar ao vivo, tocando a trilha, com Caíto Marcondes, que é um percussionista de São Paulo. Então a gente vai fazer agora essa nova versão, Nise da Silveira, Guerreira da Luz. Isso vai estar acontecendo aqui no Rio? Não, agora no Rio a gente faz o Parque das Ruínas, ainda Nise da Silveira, Senhora das Imagens, que é a coreografia da Ana Botafogo, tem a voz do Carlos Vereza, que faz como se fosse a voz do Jung, a voz do inconsciente, né? E o Assis Brasil fez a trilha, a gente faz essa versão. Bom, vamos passar rapidinho um trechinho? Vamos. Então vamos. Io, Mariana de Oliveira Infante, nata a Sheffield nel giorno 31 ottobre del 1977. Sono strega, sono Dio, sono figlia, padre e madre. Sou Nise da Silveira, Senhora das Imagens, e estou viva! Esse é um pensamento do Artaud, que a gente faz em italiano por conta da minha origem italiana. Artaud era francês, Antoine Artaud, que foi um filósofo, teatrólogo, também levou eletrochoque, né? Foi tido como esquizofrênico. E Nise era uma grande admiradora de Artaud, de Antoine Artaud, inclusive foi ela responsável pela montagem do Rubens Correia, né? Da famosa montagem do Artaud. Então a gente pega o pensamento de Artaud e fala ele em italiano. Por quê? Com a dificuldade que o público não compreende direito, que o louco é aquele que a sociedade não quer ouvir, não compreende. Então, se a gente fizer na Itália, eu faço a peça em italiano e faço essa parte em português. Tá. A ideia é realmente a tentativa de comunicação, a dificuldade de... Pois é, numa tentativa de comunicação também tenho que ir para o intervalo. Eu vou. Sem Censura, um programa da TV Brasil.
Temos muitos e-mails sobre o bullying, a gente vai fazer um outro programa aqui, vou entregar para a professora Amélia Lacombe e vou entregar para a doutora Ana Beatriz, para que elas respondam depois, se for o caso, mas é muita coisa assim que não dá para comentar aqui, que dá a maior vontade, mas a gente não tem esse tempo mesmo, certo? Tem ditados, tem provérbios, é uma grande loucura. Tem um apelido, as pessoas falando, mas tem uma só que é divertida, que além de ter 4 olhos, qualquer coisa assim, tinha um apelido que ela simplesmente adorava. Embora o objetivo era ser um deboche, o apelido era Gal Costa. Vale dizer que isso era nos anos 70. Doces Barros, bastava ela se aproximar com os cabelões dela e a garotada cantava, meu nome é Gal. Muito bom. Eu vou ler esse só pra gente ficar com a imagem boa do bullying, mas tem histórias tristíssimas que eu vou passar para as psiquiatras. O filme da Malu de Martino, que é Margaret Me, A Flor da Lua, acontece no Festival do Rio, tem sessões hoje às 19. Às 19, amanhã na Cinemark Botafogo. Às 2 e às 19. E quinta no Ponto Cine, em Guadalupe. Exatamente. No Rio de Janeiro. Torce para depois ir para a sua cidade, tá? Se não for, você não morar lá. O livro do professor Arnaldo Nischi. Que isso? Você é personagem do livro. Ah, jornal de... Eu? É, claro. Jornal de Letras. Então. Eu sou eu sou o personagem da saudade da Manchete. Muito saudade mesmo, professor. Já lançou? Já fez essa autógrafa? Já acabou a primeira edição. Ó, tá vendo? Já está na segunda. Já está na segunda, vamos embora. A gente, quando falou do bullying, não mostrei o Mentes Perigosas nas escolas, o bullying da Ana Beatriz Barbosa, mas isso de certa forma, eu acho que foi para ela voltar aqui para falar de bullying, a gente fazer um programa só sobre o bullying inteirinho. Professora Amélia Lacombe, muitíssimo obrigada. Ana, obrigada. Arnaldo Nischi, muito obrigada. Mariana vai ficar no Parque das Ruínas hoje? Não, de quarta a domingo, a partir de 17 de outubro a 28. Tá 17 certo. a 28 de outubro. Malu, obrigada por ter vindo também. Obrigada a vocês por estarem nos assistindo. Então a gente fica combinado assim. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil. Valeu.